Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho aí, tá bom? Fazendo aquela sua higiene que você já sabe, lavando as mãos. Se precisar sair, faça uso da máscara, mas de preferência fique em casa, certo? Combinado? Então, vamos lá, pega o seu tabuleiro, ou então pega seu celular e coloca lá no aplicativo, ou se você não tem nenhum dos dois, assista o vídeo com bastante atenção. Hoje a gente vai estar falando sobre a dama e o rei. São as duas peças que faltava a gente estar explicando para vocês, tá bom? E aí a gente conclui todas as peças e aí já podemos partir para uma outra fase do aprendizado do xadrez. Combinado? Então vamos lá? Todo mundo pronto? Vamos lá, vamos começar. Ok, pessoal, então aqui ó, vamos lá. No tabuleiro de xadrez nós temos um rei preto, um rei branco, uma dama preta e uma dama branca, certo? Vamos começar aqui pelo rei. O rei é a peça mais importante do jogo. Por quê? Se ele morrer, você perde o jogo. Então, o rei morreu, você perdeu. Não importa quantas peças você ainda tenha no tabuleiro. Perdeu o rei, é checkmate. O jogo acaba. Combinado? O rei, ele só pode se locomover uma casa de cada vez. E ele pode andar para qualquer um dos lados em sua volta, desde que essa casa não esteja sob domínio de uma casa adversária. Ou seja, se ela estiver completamente livre e não tiver como nenhuma peça do adversário consiga chegar nela. Então eu coloquei aqui essas tampinhas vermelhas para representar qualquer uma dessas casas que ele pode andar. Então em volta dele nós temos 8 casas. Nós temos a diagonal para frente ao lado direito, só para frente, diagonal para a frente do lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado direito, né, andando em linha, a diagonal para trás do lado esquerdo, andando só para trás em coluna, e a diagonal para trás do lado direito. Ou seja, ele pode andar em qualquer uma dessas casas, desde que elas estejam livres. Como assim livre? Se tiver uma peça dele aqui atrás, por exemplo, ele não vai poder andar, né? Que ele não vai capturar a própria peça dele. Mas, se ele tiver do adversário em volta dele aqui, ó, ele pode andar para qualquer um desses lados. Ele pode capturar a dama, ele pode capturar a torre, ele pode capturar o bispo, pode capturar o cavalo e pode capturar o peão, certo? Se estiver em volta dele. Agora, se uma peça estiver numa distância de 2 casas dele, já não tem como ele capturar. Tá vendo? Porque tem uma casa livre aqui. Ele andaria somente até aqui. Ele não consegue andar 2 casas. É só você lembrar da seguinte forma. O rei nunca pode correr. Ele só pode andar. E aí ele anda de uma em uma casa. O que o rei não vai poder fazer jamais? O rei nunca vai poder parar ao lado do outro rei, tá bom? Por quê? Porque senão ele estaria se matando. Esse rei chegaria aqui e capturaria ele. Então para isso nós temos uma regra. Nunca o rei pode estar grudado com outro rei. Sempre deve haver pelo menos uma casa de distância. Tudo bem? Então ó, aqui na diagonal ele tem uma casa de distância. Ó. Aqui ele também tem uma casa de distância. Na lateral dele, do lado direito, uma casa de distância. E assim sucessivamente. E o rei nunca pode vir e fazer assim, ah, eu vou parar aqui porque o rei não pode pegar rei. Ele não pode pegar o rei justamente porque ele não pode parar ao lado do outro rei. As outras peças, ele pode capturar tranquilamente. Certo? Então, esse é o movimento do rei. O que acontece se o rei for lá andando, aí o preto joga lá, deixa eu dar um exemplo aqui, o preto jogou aqui, aí ele vai andando, indo lá na direção da última casa. O que acontece? Chegou na última fileira? Nada. Não acontece nada. Por quê? Porque o rei ele pode andar para trás. Então lembra, só acontecia alguma coisa se for um peão chegando lá na última fileira que ele se transforma. Como já foi falado lá na aula sobre os peões. Agora, as outras peças chegando aqui não acontece nada demais, inclusive o rei, o jogo continua. Se acontecer isso, tá? Sobrar só 2 reis no jogo, sem mais nenhuma peça, o jogo ele acaba empatado. Por quê? Se não tem nenhuma outra peça para capturar o rei, e o rei eles não podem se capturar,
o jogo acaba empatado, ninguém vence, certo? Agora vamos para a dama. A dama faz o mesmo processo do rei, porém, ela pode andar quantas casas estiverem livre. Ela pode andar na coluna, então aqui ela está na coluna E, né? Ela pode andar na coluna tanto para frente quanto para trás. Ela pode andar na diagonal ou nas diagonais, né? Em todas as diagonais ela pode andar. Então, por exemplo, aqui, ó, ela pode ir tanto na diagonal para frente quanto na diagonal para trás. Poderia ser na outra diagonal também. Bom, então, por isso que a dama é a peça mais forte do jogo, porque ela vai para todos os lados quantas casas estiverem livres. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O cavalo está aqui, ela pode ir até naquele cavalo e capturar, porque estava tudo livre aqui para ela andar, certo? E ela também pode andar na horizontal, ela pode andar em linha, ok? Então por isso que ela é considerada a peça mais forte de todas. Como ela faz a captura, vou dar um exemplo aqui, né? Como eu já acabei mostrando um. Então aqui, ó, ela poderia escolher o lado que ela vai, ó. Daria para ela vir até o bispo, porque ela anda para frente. Daria para vir até o peão, porque ela anda na diagonal. Daria para vir até a torre, porque ela anda na diagonal para trás. E daria para vir até o cavalo também. Lembrando, a captura sempre é uma peça de cada vez. Não tem como ela capturar mais do que uma peça. Combinado? Então é isso. Bem tranquilo, tá bom? Vou voltar aqui a câmera. Bom, então como vocês puderam observar, vocês viram que não tem segredo, né? Com a dama e com o rei. É facinho a movimentação deles, espero que vocês tenham entendido, certo? E na próxima aula, agora que a gente já concluiu todas as peças, a gente já começa a entrar com alguns outros temas no caso. Tudo bem? Se cuide, não se esquece, eu me importo com você e até o próximo vídeo. Um grande beijo virtual para todo mundo, aquele abraço bem forte virtual também e até a próxima aula. Tchau, se cuidem!